Hoje é segunda-feira e normalmente eu deixo para gravar os vídeos aqui pro canal mais tarde, assim, né, ao longo da semana. Mas depois do último vídeo eu fiquei pensando num negócio, sabe? Fiquei encafifado e, enfim, eu queria conversar logo sobre isso. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui desses vídeos, eu estou trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo o convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. A gente vem, nessa sequência de vídeos falando sobre esse lugar para onde retornar, ou um lugar para onde a gente gostaria de ir, esse ponto de referência, esse lar, esse lugar onde a gente se sente confortável, seguro, tranquilo, pertencente, realizado, que a gente associa com bem-estar e qualidade de vida, assim, que pode ser um lugar físico, mas pode ser também uma rotina, pode ser pensamentos, comportamentos, sentimentos, um estado interno, enfim, essa coisa que a gente associou com a ideia, com a palavra, do lar. A gente falou sobre conforto e no último vídeo a gente conversou sobre segurança. E eu propus aqui que essa segurança, ela seria um ponto de equilíbrio entre o controle e a aceitação. Só que assim, no vídeo passado, eu tive a sensação de que eu acabei focando muito na relação entre controle e segurança e acabei deixando um pouco de lado essa relação entre aceitação e segurança. Então, eu queria tentar abordar no vídeo de hoje mais essa relação entre aceitação e segurança. Porque a gente conversou sobre o controle, para a gente retomar um pouquinho a relação entre controle e segurança, muito nessa segurança como resultado associada a uma previsibilidade, seja de elementos externos, seja de elementos internos, uma previsibilidade associada a conhecer o meu próprio funcionamento, os meus próprios comportamentos, pensamentos, sentimentos. Que isso geraria uma autoconfiança, uma sensação de segurança, Eu estou seguro em relação ao meio à minha volta ou estou seguro em relação a mim mesmo, as minhas próprias capacidades de lidar com as situações, que a vida me apresenta. Então, só que aí a gente está relacionando muito segurança e controle, E eu fiquei pensando, mas como que aceitação se relaciona, ou como que a aceitação pode gerar segurança. Então, assim, vamos começar aqui retomando um pouco essa ideia de segurança, E eu defini no vídeo anterior, a gente falou em determinado momento como um estado livre de danos ou riscos, Então, quando a gente está pensando, e eu conversei com algumas pessoas, e aí surgiu uma coisa interessante, A ideia de que o risco é resultado de uma incerteza, A incerteza gera o risco. E quando a gente está falando de controle, aí quando a gente tenta controlar algo, a gente aumenta a previsibilidade, a gente diminui a incerteza. Quando a gente diminui a incerteza, a gente diminui também os riscos. E assim a gente acaba aumentando a sensação de segurança. Por quê? Porque através do controle a gente não só diminui a incerteza e diminui riscos, mas aumenta a previsibilidade e, consequentemente, aumenta a segurança também. Só que isso funciona para situações onde a gente tem controle. E nas situações que a gente não tem controle, o que eu faço? Tentar controlar, tentar exercer o controle sobre algo que eu não tenho controle, geralmente é um tiro no pé, Geralmente acaba gerando uma maior sensação de ansiedade e insegurança do que o contrário, Então, eu vi um outro vídeo onde falava sobre a diferença entre planejar e se preocupar, com a ideia de que quando a gente está planejando, a gente está tentando
controlar algo que a gente tem controle. E aí a gente, enfim, consegue fazer todo esse caminho de diminuir incerteza, diminuir riscos, aumentar a previsibilidade, aumentar a segurança. Só que quando a gente tenta controlar algo que a gente não tem controle, a gente está só se preocupando, porque a gente tenta, não consegue, fica frustrado, as incertezas continuam altas, os riscos continuam altos e a gente vai ter uma sensação de ansiedade e de insegurança, né? Isso me ajuda a pensar, isso nos ajuda a pensar na relação entre aceitação e segurança, porque a gente começa a identificar aqui talvez os momentos, as situações onde a aceitação poderia ser uma forma funcional de obter segurança. Que momentos são esses? Nos momentos, nas situações que eu não tenho controle. Quando eu posso exercer, quando eu tenho controle, exercer esse controle gera segurança. Quando eu não tenho controle, a aceitação pode ser uma fonte de segurança. A gente está pensando aqui que a aceitação vai ser uma fonte de segurança nas situações onde eu não tenho controle. Então, se eu souber identificar situações que eu não tenho controle, eu sei que essas são situações em que o mais funcional, o mais saudável, o mais vantajoso seria eu investir mais em aceitação do que controle, né? Nesses casos, nesses momentos, a aceitação, a gente está pensando que ela seria uma forma de lidar com a imprevisibilidade, com a incerteza, com o risco nessas situações que eu não tenho controle, né? A gente está pensando que essa aceitação em situações onde eu não tenho controle pode ser uma fonte de tranquilidade, de contentamento e também de segurança. Ok, já fica um pouquinho melhor explicado essa relação entre a aceitação e segurança. Essa relação existe em situações onde, ou em relação a coisas que eu não tenho controle. Tá, Léo, ok, eu entendi que investir em aceitação vale a pena nas situações que eu não tenho controle e que essa aceitação gera segurança em situações que eu não tenho controle. Mas qual é a relação exata entre aceitação e segurança? Olha, quem dera eu pudesse te dizer, tá? Quem dera eu conseguisse, explicar exatamente, Eu fiquei pensando e pensando sobre isso, sabe? E não consegui chegar numa ideia muito clara. Talvez a melhor coisa que a gente possa pensar aqui é que a aceitação em situações que eu não tenho controle, ela vai nos gerar uma previsibilidade e uma certa certeza, de uma forma que eu tenho certeza que eu não tenho controle. Eu tenho uma previsão de que as minhas tentativas de exercer controle serão frustradas. E aí eu acabo evitando, ou eu deixo de gastar energia tentando controlar algo que eu não tenho controle. Eu evito uma frustração em tentar controlar algo, tentar obter segurança através do controle numa situação que eu não tenho controle, e a evitação dessa frustração geraria essa sensação de tranquilidade, contentamento e, por que não, também segurança, Mas a gente ainda está fazendo aqui um certo joguinho de palavras, uma certa inversão, pensando que eu estou prevendo que as minhas tentativas de controle serão frustradas e aceitando, a certeza que eu não tenho controle sobre aquilo. É uma forma de a gente perceber, é uma forma de a gente relacionar essa aceitação com segurança, com essa experiência subjetiva de segurança, mas ainda assim, pelo menos para mim, não fica tão claro quanto eu gostaria que ficasse, Eu pensei em algumas outras
alternativas, outras formas, fui ver outras coisas, né? Então, até pensei na questão com que a gente fala, assim, se a gente vai por uma linha de raciocínio mais estoica, né? A gente pode falar na questão de amor fati, né? O amor ao destino, ou aceitação do destino, né? Então, para situações em que, né, infortúnios da vida, coisas que a gente não queria que acontecesse, mas que acabaram acontecendo, né, a aceitação, ela seria um início do caminho, né, para lidar com essas situações, né, para reduzir um mal-estar com relação a essas situações, né? Se a gente está pensando aqui numa linha de raciocínio talvez um pouco mais budista, digamos assim, né? A gente pode pensar na questão da redução do desejo. Se a gente pensar que o desejo e o apego às coisas do mundo, né, geram sofrimento, quando a gente trabalha essa aceitação, a aceitação seria uma forma de a gente controlar, disciplinar, reduzir o nosso desejo, reduzir o nosso apego excessivo, né, às coisas do mundo. E isso reduziria também o nosso sofrimento e, por que não, promoveria uma experiência subjetiva de segurança, né? Talvez também quando a gente pensa aqui, talvez numa linha um pouco mais parecida, quando a gente pensa sobre a transitoriedade da vida, né? Pensa que a vida, enfim, as coisas estão sempre mudando e muitas vezes essa mudança a gente não tem controle sobre ela, né? Trabalhar essa aceitação seria uma forma saudável de lidar com essa transitoriedade da vida, com essa vida que está o tempo inteiro mudando e fora do nosso controle, né? Então, assim, são formas de pensar que talvez nos ajudam a entender um pouquinho mais essa relação entre aceitação e segurança, mas, né, é algo difícil de a gente conseguir definir exatamente, né? Eu tenho certeza que na tua vida já tiveram, né, assim como na minha vida, né, já tiveram momentos onde essa aceitação foi a forma que eu encontrei, né, de atingir um estado maior de tranquilidade, contentamento e também segurança, né? Aceitando que, eu não tenho controle sobre aquilo e que eu tentar controlar vai ser só uma frustração cada vez maior, né? Vai só contribuir para minha insegurança e por isso, aceitando, eu acabo me sentindo mais seguro de que eu fiz tudo que era possível, seguro de que se for para ser, vai ser. Se a gente quiser botar numa linha mais religiosa aqui, né, seguro de que tá nas mãos de Deus, enfim, né, gerar são situações, né, ou descrições, digamos assim, né, dessa experiência subjetiva de segurança proveniente de uma aceitação. Mas talvez tu esteja pensando agora, né, e que foi o que depois eu fiquei pensando, mas tá, Léo, e quando a gente está falando dessa busca, desse cultivo, dessa criação, enfim, desse lar, desse ponto de referência, desse lugar em que eu me sinto em casa, em que eu me sinto confortável, seguro, tranquilo, né, pertencente, realizado, enfim, tudo isso. Como é que essa relação entre, aceitação e segurança está associada a me ajuda nessa busca, né? E aqui talvez a gente tenha o principal insight, ou a principal ideia, reflexão do vídeo de hoje, porque lembra quando eu estava falando sobre conforto e eu propus que aquilo com o que a gente fica confortável permanece na nossa vida? Em outras palavras, aquilo com o qual eu me sinto confortável eu levo para casa? A ideia aqui talvez seja
que aquilo que eu não controlo vai entrar na minha casa mesmo contra a minha vontade, né? E a gente perceber que essa ausência de controle, ela faz parte da vida e ela vai estar presente, inclusive no nosso lar, inclusive na nossa rotina, inclusive nesse ponto de referência que a gente está falando aqui, né? E quando a gente está falando dessa ausência de controle, na nossa casa, o lugar onde a gente vai morar, a gente não controla os vizinhos que a gente vai ter. A gente pode até escolher um lugar que a vizinhança é tranquila, não faz muito barulho, mas de repente o vizinho se muda, vem um outro vizinho que já faz um monte de barulho, já faz barulho de noite, me incomoda, não sei o quê. Está fora do meu controle, né? Até quando a gente vai pensar algumas coisas de bagunça da casa, louça, né? Isso está fora do meu controle. Eu vou precisar usar aquilo ali e vai ter essas, né? Não adianta, vai surgir louça na pia, não adianta, vai surgir sujeira no chão, né? A gente vai ter que lidar com isso, assim, né? Essa ausência de controle, ela está presente na nossa casa, a gente querendo ou não, né? E ainda mais se a gente deixa de pensar nesse lar como um lugar físico e passa a pensar nesse lar como um estado interno, né? A gente tem um certo controle sobre os nossos comportamentos, mas tem algumas coisas que são tão rápidas, alguns comportamentos que são tão rápidos e espontâneos que a gente não tem tanto controle assim, né? A gente tem um certo controle sobre os nossos pensamentos, mas já é menos do que os nossos comportamentos, né? Então, às vezes tem aquele pensamento que fica voltando, fica enchendo o saco, né? Aquele pensamento intrusivo que a gente não tem tanto controle assim. A gente pode usar algumas estratégias de distração, de se ocupar com isso, com aquilo, pensar outra coisa, para tentar reduzir a frequência de um pensamento, mas às vezes esse pensamento vai vir também, não adianta, né? Quando a gente está falando de sentimentos, então, mais difícil ainda, menos controle ainda a gente tem, né? Esse sentimento está muito associado à nossa experiência subjetiva do momento, né? Aquela coisa que simplesmente vem, surge, que a gente tem pouco controle sobre, né? E talvez nessas situações, talvez para isso também seja interessante a gente pensar nessa habilidade de aceitar que às vezes eu vou me comportar de uma forma, vou ter alguns comportamentos que fogem do meu controle, né? Ou para alguns comportamentos que fogem do meu controle, eu ser capaz de aceitar, tipo, aconteceu, não queria que tivesse acontecido, mas aconteceu, né? Pensamentos que fogem do nosso controle, eu não queria estar pensando nisso, não queria estar preocupado com isso, mas tá acontecendo, aceitar isso, aceitar que esse pensamento veio, né? No entanto que quando a gente está falando de mindfulness, a gente fala muito sobre aceitar, ok, eu aceitei que esse pensamento veio, ele veio, agora que eu aceitei eu posso mandar ele embora e pensar outra coisa. Sentimentos, então, aceitar que a gente vai se sentir às vezes triste, chateado, ansioso, né? As nossas emoções negativas, a gente aceitar que elas existem, aceitar que elas vão entrar na nossa casa, entrar na nossa mente, talvez seja essa primeira forma de a gente lidar com elas, né? E aí a gente começa a pensar que a aceitação se torna algo importante, né? Algo importante para uma qualidade de vida, para um bem-estar e também, por que não, para essa sensação de segurança, né? De que, ok, o que estava sob o meu controle, eu fiz, o resto agora é o resto, vou ver o que vai acontecer, né? Tá na mão de Deus, tá na mão do destino, enfim, né? Do que tu preferir acreditar, mas, né? Tá aí, talvez a melhor estratégia seja aceitar. Então, né, a reflexão final aqui, né, do vídeo de hoje é a gente pensar que se aquilo com o qual eu fico confortável eu levo para casa,
Aquilo que eu não tenho controle entra na minha casa mesmo contra a minha vontade. E talvez para essas coisas que eu não tenho controle e que vão entrar na minha casa mesmo contra a minha vontade, a aceitação seja uma boa ferramenta, uma boa estratégia para eu lidar com elas e atingir um estado de bem-estar, qualidade de vida e também segurança. Mas, bom, essa foi a proposta do vídeo de hoje, né? Essas são as reflexões do vídeo de hoje. Se tem algo que tu pensou, que tu gostaria de compartilhar, né? Fica à vontade para escrever aqui nos comentários ou então entrar em contato lá pelo Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar ter a oportunidade de continuar essa nossa conversa.